Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco. Vasco que já viajou para Criciúma, onde amanhã enfrenta a equipe do Criciúma lá em Santa Catarina e viajou com um desfalque, né? Verratti não foi relacionado, não viajou, não vai para esse jogo. Você vai ter mais informações aqui, Verratti sendo preservado, né? Você vai ter nesse vídeo aqui também a lista dos jogadores relacionados. Vamos falar sobre Eric Marcos, que recebeu proposta do futebol da Bulgária, e também sobre a arbitragem, porque o Vasco enviou um ofício para a CBF reclamando do árbitro escolhido, né, para a partida contra o Criciúma no domingo. Então tudo isso você confere depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode fazer o seu registro lá usando o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e na hora de fazer o registro você coloca lá MDG20 que você vai ganhar esse bônus de 20% e vai ajudar aqui o canal Machão da Gama, beleza? MDG20, KTO, nossa parceira. Bom, meus queridos, o Vasco já viajou para Santa Catarina, né? Onde vai enfrentar a equipe do Criciúma amanhã, 4 da tarde. E o Vasco viajou com um desfalque, né? Viajou sem Verratti. Verratti ficou no Rio de Janeiro, sendo preservado aí para a sequência da temporada. Verratti não viajou, o atleta está sendo preservado devido a dores na região posterior da coxa. Ontem a gente tinha informação até que o Verratti poderia ser relacionado, mas isso não aconteceu. O Verratti ficou no Rio de Janeiro para poder, enfim, ser preservado para o restante da temporada, já que corria um risco de botar ele para jogar e ele acabar se lesionando. Lembrando que o Verratti já tem 35 anos, né? E vem numa sequência aí insana de jogos com o Vasco. A gente vai ver a lista de relacionados aqui. O Vasco publicou que o Felipe Coutinho ficou fora porque está na fase de transição com a preparação física. O Alex Teixeira, a mesma coisa, na fase de transição com a preparação física, e que o Verratti foi preservado, né, desse jogo, por isso não viajou. Uma novidade na lista de relacionados foi o Rossi, né? O Rossi voltando aí a ser relacionado depois de alguns jogos fora. Rossi presente na lista de relacionados. Vamos à lista completa, tá aparecendo aí na sua tela. Adson, David, Emerson Rodrigues, Eric Marcos, GB, Hugo Moura, João Vitor, JP, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Payet, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Rossi, Esforza e Souza. Esses foram os jogadores relacionados para a partida de amanhã contra a equipe do Criciúma. Então, meus queridos, vamos sem Verratti, né? Ficaremos sem o nosso pirata aí nessa partida. A tendência é que o GB, né, seja o titular. Ele e Ryan brigam ali pela vaga do Verratti. Eu vou trazer aqui a provável escalação do Vasco. O Globoesporte.com coloca o Vasco provável dessa forma: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Léo na zaga, né? A zaga formada por João Vitor e Léo. O Maicon viajou, foi relacionado, mas a zaga deve ser João Vitor e Léo. Lucas Piton na lateral esquerda. No meio, Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet. Na frente, David, Adson e GB. Deve ser esse o provável Vasco para enfrentar o Criciúma amanhã. E a arbitragem desse jogo tá dando polêmica, tá? Porque o Vasco, na noite de sexta-feira, na noite de ontem, encaminhou um ofício à CBF protestando contra a escolha do árbitro Paulo Zanovelli para apitar esse jogo contra o Criciúma. No documento, o Vasco destaca que o árbitro atingirá 40% de sua participação na Série A só em jogos do Cruz Maltino,
contando com o duelo deste domingo. Antes, Zanovelli esteve em 9 partidas, sendo 3 do Vasco, ou seja, ele apitou 9 jogos no Campeonato Brasileiro, desses 9, 3 foram jogos do Vasco. O Vasco questionou ainda as intervenções do árbitro no jogo contra o Grêmio, realizado lá na Arena Condá. Na oportunidade, o Vasco entendeu que Zanovelli teve decisões equivocadas a favor do time da casa. E naquela ocasião, o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, manifestou a insatisfação do clube após a partida, e agora o Vasco envia também um ofício, ali à CBF, protestando contra a escolha do Zanovelli, para apitar esse jogo contra o Criciúma. Então, é uma pressão já aí em cima da arbitragem do Paulo Zanovelli. Lá, aquele jogo contra o Grêmio, ele realmente foi muito mal, apitava tudo só pro time da casa, apitava tudo ali a favor do Grêmio e nada a favor do Vasco. Acho que o Vasco fez o certo, aí, enfim, marcando posição, protestando e colocando, de certa forma, uma pressão também na arbitragem. Vou falar agora aqui sobre o atacante Eric Marcos, porque a informação da jornalista Aline Nastari é que o Vasco recebeu uma proposta do Ludogorets, da Bulgária, pelo atacante Eric Marcos. O Vasco e o jogador analisam a oferta do time europeu e o Vasco segue o plano, de tentar aliviar ali a folha salarial para poder contratar reforços para posições carentes no elenco. O Vasco, que recentemente já liberou o Serginho, já liberou o Praxedes, o Zé Gabriel, o próximo pode ser o Eric Marcos, que recebeu essa proposta aí do futebol da Bulgária. A gente vai acompanhar, tendo mais novidades, é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, é basicamente isso, que eu tinha para falar desse vídeo. Uma informação importante aqui sobre o Leandrinho é que ele foi convocado para a seleção sub-20, que vai fazer amistosos, inclusive no estádio de São Januário, o técnico Ramon Menezes convocou a seleção sub-20 para os amistosos ali contra o México, e o Leandrinho está na lista de relacionados. Ele vai ali para a Granja Comari, onde vai treinar com a equipe sub-20, e São Januário será palco desses 2 amistosos da seleção sub-20 contra o México nos dias 5 e 8 de setembro. 5 e 8 de setembro, Leandrinho convocado aí pela seleção sub-20. Parabéns também ao Leandrinho. E para encerrar esse vídeo aqui, não tem como a gente não falar de Silvio Santos, que hoje Silvio Santos nos deixou, e ele acaba tendo uma ligação aí com o Vasco por conta do dia em que o Vasco homenageou a TV de Silvio Santos, na camisa ali na final do Campeonato Brasileiro. Talvez uma das cenas mais icônicas aí do futebol brasileiro, o Vasco entrando em campo com a camisa do SBT. Silvio Santos, que era torcedor do Fluminense aqui no Rio de Janeiro, mas desde esse dia aí, sempre a história do SBT com o Vasco no futebol acabou sendo, enfim, as histórias se cruzando ali, todo mundo lembra muito, desse dia. Será que amanhã o Vasco repete a homenagem, colocando o SBT na camisa de novo, em homenagem ao Silvio Santos? Será? Vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima. Fui!